E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o ano mal começou e a nossa linda democracia brasileira, também conhecida como Junho, já precisa ser protegida. Gente, dividi o vídeo de hoje em 4 partes. Primeiro vídeo mesmo pra valer do ano. Ontem foi nossa live retrospectiva e hoje a gente começa a falar realmente das notícias de 2025. Aí quero começar falando nossa linda democracia, falar da virada, falar da Globo, falar do SBT, falar do Poder Judiciário brasileiro, que já foi alvo, inclusive, de editorial por parte do Estadão. Depois vamos falar sobre Bolsonaro, que com certeza vai seguir nos holofotes ao longo do ano de 2025. E a turma da Globo já tá mostrando suas garrinhas. Também tiveram algumas notícias do final do ano que eu acho que a gente precisa comentar. Teve um comentário ontem no Twitter que eu também acho que é relevante e que acho que vai ser uma tônica de algumas movimentações, ou talvez da falta de algumas movimentações que veremos ao longo do ano e do ano que vem também. Aí depois vamos falar sobre esquerda e direita, algumas coisas que estão rolando, alguns embates, falar principalmente de dinheiro, bufunfa. E por fim, espero que dê tempo, e eu acho que vai dar, falar daquelas pautas, né, que mostram porque o Brasil segue acorrentado e sem sair do lugar. Mas vamos que vamos, gente. Começando pelo início, pela virada, né? As primeiras horas do dia 1º. A turma do Globo fez a cobertura aí, né? Show da virada. Anitta brilhou e muito, ao ponto que ela conseguiu despertar emoções e emoções negativas, tanto nos fãs quanto nos haters. Os fãs, na verdade, a emoção negativa foi junto aí à Globo, que meio que censurou a Anitta. Censurou em partes, porque vários palavrões ainda apareceram. Mas você vê ali, ó. Globo é detonada após transmissão de show da Anitta em Copacabana. A apresentação foi marcada por músicas que exaltam a sensualidade. Vocês sabem o que é que isso significa, né? Acho que vocês, por mais que não escutem, conseguem imaginar o teor das letras. Como revelou a coluna da Fábio Oliveira, as partes mais picantes da música, capa de revista, foram censuradas na transmissão da apresentação. As palavras... Enfim, né? Vocês podem ler ali as palavras. A mais leve é piranha, que acho que essa é até ok, dá até pra pronunciar. As outras eu deixo de lado. E olha que assim, foi silenciado, mas teve momentos, né? Eu acho que a Globo não conseguiu conter todo, que ao longo dos shows, essas palavras aí apareceram. A decisão da emissora em retirar as falas mais picantes não repercutiu bem entre os fãs de Anitta, que detonaram o canal. Anitta é censurada pela TV Globo durante o show de Copacabana, escreveu um usuário no Twitter. A escolha de transmitir o show da Anitta na TV aberta também foi alvo de duras críticas à Globo. Diversos usuários questionaram o fato de uma apresentação marcada por palavrões e atos libidinosos, né, ganhar tanto espaço. Inclusive, houve comparação com outros canais, o SBT, que optaram por programação religiosa. Aqui eles não estão falando, mas foi o SBT. A Globo lhes transmitiu o show da Anitta em Copacabana, ela só falando absurdos para milhares de crianças que se faziam presentes. Protestou um usuário. A Globo Lixo precisa ser fechada, disse outro. E eu concordo com esse cara. A Globo desrespeitou a virada com vulgaridade, afirmou outro usuário. Aí, olha que curioso. Eu não vou dar play, mas eu acho que esse frame aí diz muito, né? A Anitta assim, ó o tamanho do negócio. É o que a Anitta cantava, não sei nem se isso é música. Enquanto isso, no SBT, um show da virada gospel, lá da igreja lá do Valadão, Lagoinha. Você vê ali o cantor segurando a bandeira do Brasil. Todo mundo, né? Bem arrumadinho, né? Recatado do lar. E o que chama bastante minha atenção, você pega a postagem da Tsuki e uma galera pegou o vídeo dela e repostou, né? Às vezes podia dar só um RT, mas o pessoal não queria RT, tem até deputado que pegou o vídeo. Eu falei, cara, porque é uma coisa que, sabe, me dói às vezes. O que custa de você compartilhar o coleguinha? Né? Você tem que postar, eu não sei. Só a postagem da Tsuki pegou 2.700.000 visualizações. Gente, essa postagem tá com mais de 43 mil curtidas, isso no Twitter, que não é uma plataforma que tem o mesmo engajamento que tem o Instagram. Aí eu fiquei pensando, né? Até onde vai o cansaço da população brasileira com esse tipo de conteúdo? Conteúdo de lacrações, conteúdo woke no final do dia.
A eleição de 2024, acho que mandou um recado. Os wokes foram, assim, derrotados em todos os locais. O pessoal não elegeu nenhum mísero candidato a prefeito. Nenhum prefeito do pessoal foi eleito. Nenhum, zero. Diversas análises foram feitas falando, ó, a agenda woke foi pro saco. A agenda woke também perdeu nos Estados Unidos. E quando você olha aí o engajamento, você vê, não tem por onde correr. A tendência é que nos próximos anos a coisa fique cada vez, sabe, mais insuportável. Acho que realmente tá dando no ponto que o povo não aguenta mais. Parabéns aí pro SBT. Teve a coragem de colocar um show gospel aí na virada pra competir com a Globo. Tem um pouco a ver com essa questão, né? No final do ano passado, lá, como tem tempo, né? 3 dias atrás, a gente tava comentando sobre a Cláudia Leite. Foi alvo aí do Ministério Público Federal, né? Tem uma investigação porque ela modificou a letra da música, onde ela não fala a palavra Iemanjá e trocou por Yeshua. Acho que foi, se eu não estou enganado. Aí o advogado constitucionalista, né, Marcília, fala o seguinte, né? Ontem eu participei de debate sobre o caso Cláudia Leite. Um aluno disse que custava não cantar Jesus e evitar música, e foi aplaudido. Se alguém argumentasse que Chico Buarque evitaria a censura nos anos 70, alterando letras, deixando de cantar músicas, é chamado de fascista. Se a letra falasse de Jesus e a cantora trocasse por Iemanjá, haveria crítica de cristãos, mas alguém, em sã consciência, acredita que o Ministério Público investigaria a cantora? Censura é quando a escolha se volta a um grupo. Não há censura a todos, nem censura coerente. É o Brasil. Mas tudo em nome de proteger a nossa linda democracia. Outro caso aí já que tomou conta dos holofotes no dia 1º. Assim, é cíclico, é aquela coisa que, sabe, me bate uma tristeza, porque eu vejo que, assim, o povo não aprende, gente. Não aprende mesmo. É o que vem acontecendo aí desde 2020. Acho que quem inaugura esse tipo de coisa é o Roberto Jefferson. E eu não sei o que é que faz com que as pessoas sigam com esse tipo de comportamento. Resumo do resumo do resumo do resumo do resumo. Natuza Neri foi no supermercado. Nesse supermercado tinha um policial civil de folga. Bateu boca, aí fez isso, ameaçou ela, etc. Maior confusão. Aí eu te pergunto, pra quê? Pra quê? Pra quê? Quantos e quantos episódios nós não já vimos de civis, as pessoas mais diversas, falando as verdades duras, né? Não vamos curvar, cheio de coragem, lavando a alma. Em troco do quê? Qual a chance de qualquer coisa disso trazer algum tipo de resultado, sabe, benéfico? Coisa de maluco. Não faz nenhum sentido uma coisa dessa, assim, é um absurdo. Aí no primeiro dia do ano, um maluco já conseguiu chamar atenção, a ponto que saiu em defesa da Natuza Neri o ministro Gilmar Mendes, o Messias, políticos diversos, basicamente todos políticos de esquerda, vários artistas, e aí estão cobrando apuração, que a corregedoria tem que ir pra cima, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Independente do quanto você, sabe, desgosta da Globo News, o quanto você desgosta do trabalho da Natuza Neri, tem limite. E no final do dia, os prejudicados serão as pessoas de um grupo inteiro. Porque eles vão pegar isso daqui e vão generalizar para todo mundo falar aqui, ó, este é o padrão de ação da pessoa XYZ. Acho que vocês conhecem isso aqui bem de perto. Então, parabéns aí ao Panaca que fez isso. Você é um idiota. Várias pessoas, ao longo do dia de ontem, fizeram comentários sobre: será que seria de bom tom o ministro da Suprema Corte tá assim tão preocupado com essa situação da Natuza Neri? Eu pensei em trazer alguns, só que eu falei, cara, aí depois traz, fica aparecendo, é a birra da direita, a direita já não gosta do judiciário, porque eu deveria levar a sério o comentário de um bolsonarista? Para não dar margem, né, para esse tipo de questionamento, estava eu passando no Twitter e vi aqui um tweet do nosso amigo, o jornalista do Estradão, o André Chalders,
que agora no final do ano publicou a nota aí da Janja, lá do gabinete da Janja, dos 12 apóstolos. Ele também, que publicou as matérias lá do Estadão sobre o Arroz Gate, tantas outras. Então, assim, bolsonarista ele não é. O ministro Gilmar Mendes é famoso por atacar jornalistas que publicam reportagens sobre ele. Processou e conseguiu condenar Rubens Valente a lhe pagar R$310 mil por um livro-reportagem que o desagradou. É a festa da democracia, né? Bom, esse comentário aqui, eu acho que ninguém vai falar assim, não, acho que ninguém acha que o André Childress é um bolsonarista, né? E ele se mostra incomodado com esse tipo de ação. Acho que para justificar o que o André tá falando, eu pego outro jornalista que tá cada dia mais lulista mesmo. Jornalista que muita gente se questiona, cara, o que foi que aconteceu com o Marco Villa? Porque ele era tão antipetista, ele e o Reinaldo Azevedo, e mudaram da água pro vinho. Vou dizer aqui. Segundo a Folha de São Paulo, que ele disse, abre aspas, devolva essa pergunta, era a pergunta sobre a passagem. Devolva essa pergunta a seu editor, manda ele enfiar isso na bunda. É o Brasil de hoje. Será que os juristas não podiam comentar essa fala de Gilmar Mendes? Vocês são tão puros, que estão aí para defender a minha, a sua, nossa liberdade. Eu acredito em vocês, juristas, constitucionalistas. Poderiam, por favor, explicar essa fala tão rica de Gilmar Mendes? Volto a citá-la. Abre aspas, de acordo com a Folha de São Paulo. Devolva essa pergunta ao seu editor. Manda ele enfiar isso na bunda. Eu aguardo que os juristas me expliquem essa fala do constitucionalista Gilmar Mendes. Enfiar naquele lugar não parece ser de bom tom. Mas quando é a Natuza Neri que está sendo atacada e aparece um monte de gente para defender. Então, é o Brasil, né? Às vezes não importa o que está sendo dito, mas contra quem e por quem está sendo dito. Então, quando é contra a turma da Globo, todo mundo se levanta, todo mundo aí, né, demonstra a sua solidariedade. Mas vocês conhecem aí, né, diversos jornalistas, eu acho que de direita, que aconteceram coisas aí contra eles que vocês também devem botar a mão na cabeça e falar, pô, cara, o que aconteceu contra a turma da direita, né? Será que é justo? Que país é esse? Enfim. Falando um pouquinho do poder mais poderosíssimo de todos, a gente fecha o ano discutindo bastante a questão econômica, déficit no Brasil, né? A necessidade de um corte de gastos, o arroxo do Lula. E aí o Jota, portal especializado na cobertura aí do judiciário, PGR defende retirada das receitas próprias do judiciário do arcabouço fiscal. Não pode ter nenhum tipo de contenção nem nada. Arthur fala assim, rapaz, estão criando um poder flutuante no país. Agora dizem que as restrições impostas pelo arcabouço fiscal são inconstitucionais. É o maior descaramento da história. O povo que se dane. Chamam a grana do povo de receitas próprias do poder judiciário. Que receitas, meu caro? Não produzem nada. Que desespero virou o país. Pode cortar de tudo. Inclusive do salário mínimo, né? O problema, rapaz, é quando corta, né? Do judiciário. Em 2 anos de Lula 3, Supremo assume protagonismo em pautas progressistas. Tá. Seria protagonismo se fossem pautas do judiciário. Como ninguém é protagonista de coisa alheia e as pautas são do legislativo, o nome disso é ativismo. Como favorece o executivo, o nome é aliança. Como submete o legislativo, que nos representa, o nome disso não é democracia. E aí, para falar sobre isso, o ano já começa aí com o Estadão, dando aquele seu ataque de pelanca. E até fiquei surpreso, porque não puxou a carta do bolsonarismo, não, mas tudo que aconteceu foi importante para proteger o Brasil do bolsonarismo. Eu falei, o que aconteceu dessa vez, viu? A credibilidade do Supremo em queda livre. Em sua posse como presidente do Supremo, em setembro de 23, o ministro Roberto Barroso citou sua fórmula predileta para descrever a magistratura. A vanguarda iluminista que empurra a história na direção do processo civilizatório. Eles são os grandes iluminados.
Um povo aí que vive no obscurantismo. E ilustrou com a lista de prioridades. Combate à pobreza, até o momento, acho que o Brasil, né, observa quando que vai vir realmente o verdadeiro combate à pobreza. Estamos esperando. Desenvolvimento sustentável, isso teve, né? Agenda Verde, Ave Maria, que inclusive continua, né? Liderança ambiental do Brasil, sim. Investimentos em educação, acho que ainda não veio também. Ciência, muito menos ainda. Saneamento nem se fala. Moradia, dispensa comentários. Quanto às autoridades, celebridades e magnatas, a festa se seguiu, consumou a autocelebração da corte. Pudera. Os ministros não se cansam de repetir que o Supremo salvou a democracia. Parecia chegado o momento de reformá-la. Não. No entanto, 2 anos, a credibilidade da corte despencou. Segundo pesquisa do Poder Data, o contingenciamento de brasileiros que consideram o desempenho do Supremo ótimo ou bom diminuiu de 32 para 12. Os que consideram ruim ou péssimo passaram de 31 para 43%. A pesquisa não indaga as razões, mas este jornal tem algumas hipóteses. A percepção que as cortes judiciárias são cortes aristocráticas conta muito. Os juízes, que deveriam garantir que a lei seja igual para todos, são especialistas em pervertê-la a seu favor. Com o teto constitucional de remuneração depredado, sob a complacência da Corte Constitucional, o céu é o limite para a concentração de benefícios inimagináveis para o resto do funcionalismo. E ainda mais para os cidadãos comuns que bancam o judiciário mais caro do mundo. Aí você vê, né? É o teto que não existe. É aquela música, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Mas dessa vez tem tudo, né? Tem tudo menos um teto, não tem um limite. A turma coloca vários penduricalhos. A gente viu aquela desembargadora ganhando R$130 mil por mês líquidos. Estadão comentando lá do Vale Peru de R$10 mil. E como se fosse pouco, que já é mais de 3 vezes o teto, a turma ainda quer que os custos do Poder Judiciário, né, fiquem fora do arcabouço fiscal. Rapaz, aí não dá, né? Mas o subdesenvolvimento não se improvisa, esse patrimonialismo não é obra de 2 anos, mais de décadas. De resto, outras pesquisas mostram que o descrédito do Supremo é maior do que o do Judiciário. Logo, há de haver outras razões. Realmente, né? Então, peraí. Se fosse o mesmo padrão, não. Aí é insatisfação com o Poder Judiciário como um todo, mas meio que não é isso. Uma delas é o afã pelos holofotes. Sentenças são anunciadas fora dos autos. E eu tenho pra mim que essas sentenças normalmente são sempre contra a turma da direita. Às vezes até mesmo antes dos autos. Tipo, com Bolsonaro. Converscotes, com poderosos de Brasília ou empresários, são propagandeados como discussões sobre o Brasil. Mas não são poucos brasileiros que leem nas entrelinhas lobby e conflito de interesses. Quem dera os ministros quisessem só discutir o Brasil e não reconfigurá-lo, ora atuando como moderador entre outros poderes, ora extrapolando as suas competências. O Supremo age como poder imperial, determinando ao Executivo políticas públicas, como, por exemplo, câmeras e uniformes policiais, até o modo de combater incêndios ou abrigar moradores de rua. E dispondo-se a reescrever leis. Aí vem, meu corpo, minhas regras. Substâncias que deixam você biruta, internet, vídeo é o marco civil, demarcação de terras indígenas, entre outros temas. Mas quem dera a corte só se intrometesse nos afazeres dos representantes eleitos sem favorecer lados, né? Ou talvez favorecer um único lado e prejudicar um único lado. Oh, meu Deus. No entanto, garantismo e punitivismo flutuam ao sabor da conveniência partidária. Condenações de réus confessos pela Operação Lava Jato são anuladas a rodo. A lei das estatais, criada após esses escândalos, foi temporariamente suspensa para que o governo lulopetista forrasse empresas estatais com seus correligionários. O Vale Tudo contra a corrupção do lavajatismo renasceu mais forte no Vale Tudo pela democracia dos inquéritos intermináveis e sigilosos contra os bolsonaristas. A única menção ao bolsonarismo é essa. Para falar que é injusto que estão falando com o bolsonarismo. O ano começou estranho, viu? Mesmo críticos que nada tem a ver com o bolsonarismo são censurados como extremistas
e suas críticas são tomadas como ataque às instituições. Patrimonialismo, paternalismo, corporativismo, protagonismo, autoritarismo, partidarismo quadram mal com a sobriedade e imparcialidade que se esperam da justiça, e a reprovação popular parece decorrer disso. Viradas de ano são propícias para rever posições e corrigir rumos. A época do Natal evoca palavras do Evangelho. Médico, cura a ti mesmo. Os ministros fariam bem em se ocupar menos com ciscos nos olhos dos outros poderes e mais com as traves nos seus. A vanguarda iluminista do Supremo pode ignorar olimpicamente conselhos como esses e também o sentimento público, mas, se continuar semeando vento, e que não se surpreenda quando colher tempestade. E vai fazer um pouco mais sentido isso daqui quando a gente fala do Lula, mas aguenta aí 5 minutos. Paulo Pimenta diz que Bolsonaro deve ser preso em setembro de 2025. Teve um vídeo aí do Paulo Pimenta falando isso daí. Preveja aqui, Bolsonaro vai ser preso, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Ele não tem dúvidas, né? Ele afirmou que não tem dúvidas que Bolsonaro vai acabar a tarde das guerras do ano que vem. A matéria foi em 29 de dezembro. Aí, passado 2 dias, eu tinha visto esse vídeo e eu vi que no dia que o Paulo Pimenta postou isso, Carlos Bolsonaro publicou algo, né? Paulo Pimenta vai ter uma surpresa até julho. Aí parte da imprensa de esquerda noticiou: Carlos Bolsonaro ameaça Paulo Pimenta. Não, ele só pegou a frase do Paulo Pimenta, inverteu e aplicou para o próprio Paulo Pimenta. Mas passados aí alguns dias, o Carlos comenta: por que não se vê uma manifestação de indignação do pessoal de direita e da isentolândia quando Montanha aponta um absurdo contra a liberdade de Bolsonaro? Apenas notem mais uma vez que sempre teve método, sem novidades em Bangladesh. Sem querer passar pano pro Bolsonaro, a gente vai passando pano. Não é, sabe, vocês não veem nada estranho, vocês não acham que tem nada estranho nisso daí? Nem uma mísera alma consegue proferir um pequeno comentário. Será que é só coincidência esse tipo de coisa? Só coincidência? Às vezes é igual o Zema, que não teve tempo de ver o noticiário. Eu não vi o que aconteceu. Eu não vi o noticiário. Tá bom. Tá bom, Zema. Tá bom. A Globo já começa o ano mostrando para que veio. Número de aliados de Bolsonaro presos por decisão do ministro cresce em meio à consonância na primeira turma. O que a Globo está falando de consonância é que a primeira turma referendou de forma unânime todas as decisões do ministro. De processos que miram bolsonaristas envolvidos em atos golpistas ao longo de 2024. Acho que tem a ver com o que o Estadão está comentando, né? Como funciona a justiça aí contra a turma da direita. Mas é isso, né? E o ano terminou também, dia 31, uma notícia dizendo que a PGR cancela recesso para dar celeridade à denúncia contra Bolsonaro. É incrível. O Poder Judiciário, não sei se vocês sabem, além das férias que todo mundo tem, ainda tem recesso, que é o pico que não trabalha. É pago, né? Você fica de boa. Mas você pode abrir também no recesso, obviamente você vai receber por isso na cedo ou tarde, mas tá ali, ó. Cancelou o recesso, que é para dar prioridade, rapaz. Não denúncia com Bolsonaro, não, é isso aí. Vamos ver como é que vai ser esse 2025, viu? Vai ser realmente muito democrático, muito democrático. Já que o ano começou com a democracia voando. Eu coloquei a imagem de Bolsonaro, é porque tinha que ter uma quebra ali no tema, agora eu tô lembrando, que era pra estar com a imagem do Lula nesse tópico. Acabou de falar de Bolsonaro. Mas ele vai voltar a falar dele já já. Na próxima matéria, a gente vai voltar a falar dessa questão da crise do judiciário. Crise das emendas pode afetar a reforma ministerial de Lula. Deve vir uma reforma nos próximos dias. E essa reforma, quem vai descrever melhor vai ser até a turma do Estadão, Vera Rosa, fez a sua análise. Mas o Bogossi anda ali preocupado, dizendo o seguinte, né, que Lula disse aos auxiliares que faria trocas pontuais na equipe. Sinalizou que o PT pode ser forçado a ceder espaço para outros partidos. O presidente, porém, pode ser obrigado a fazer uma mudança maior, caso o Centrão enxergue neste momento a oportunidade para diversificar suas ferramentas de poder e exigir uma reconfiguração da coalizão governista baseada em ministérios. Você vê, eu coloquei essa matéria aqui, eu podia ter direto nessa, que essa aqui explica.
eu coloquei essa para mostrar o que não é a matéria. O Lula tem que fazer por causa das emendas, tá? Mas por quê? Por que o Lula cederia mais espaço para o Centrão por causa das emendas? O que o Boghossian está tentando falar? Por quê? Porque o Centrão... Por quê? Vai jogar contra o Lula? Mas vai jogar contra o Lula em relação ao quê? Se o Centrão é tão alinhado aos interesses do mercado financeiro, dos grandes bancos, por que o Centrão vai jogar contra? É isso? E talvez esse não seja nenhum grande ponto da reforma ministerial que vai ser feita. Talvez tenha muito mais a ver com eleições. Eleições de 2026. Inclusive o Bogan, se você pegar a matéria inteira, você vai ver que vai ter uns momentos assim, ó. O Centrão vociferou a sua insatisfação. Os termos assim bem carregados que mostram que na verdade você está lendo uma peça de propaganda de um jornalista petista que deveria estar trabalhando na Globo News. Mas vamos lá. Essa aqui, você vê a diferença. E aqui realmente está tentando encontrar algum tipo de resposta e tentar explicar por que determinadas coisas acontecem. Aí tá ali. Lula inicia a segunda metade do mandato no modo reeleição e tenta repactuar a aliança com a centro-direita. Beleza. Embora nem a cúpula do PT saiba se Lula vai mesmo disputar mais uma vez o Palácio do Planalto de 2026, toda a organização do governo, a partir de agora, tem como meta esse cenário político. Uma das motivações do Lula em fazer essa reforma ministerial é já pensando em si mesmo, em se candidatar. Ou fortalecer o projeto do PT. Não tem nenhuma preocupação com o Brasil. Não tem uma preocupação com a agenda. Não. A gente precisa aqui avançar com determinada agenda. A gente quer aqui pacificar o país. Queremos criar uma certa unidade. Não tem essa preocupação. O petismo só se preocupa em se perpetuar no poder. Há um diagnóstico no Planalto de que os principais ministérios da área social, como saúde e educação, precisam acelerar o passo para construir suas próprias vitrines. O slogan do terceiro mandato do PT é União e Reconstrução. Mas o país continua dividido. E o julgamento da trama golpista nesse ano promete acirrar ainda mais os ânimos dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí agora pega o que está ali, o editorial do Estadão. Eu acho que tem alguma chance. Diante do cenário que vem se desenhando, esse empenho, até recesso, já foi deixado de lado para trabalhar na denúncia de Bolsonaro. Eu acho que tem alguma chance de união e reconstrução. Tu acha que tem alguma chance disso? É mais forte do que os petistas. A gente tá assim, diante de uma crise, uma verdadeira crise nacional, que eu fico perguntando, será que um dia vai ter que ter uma solução? Não tem como se perpetuar nesse caos o tempo todo. Uma hora a tendência é continuar piorando, uma hora vai ficar insustentável. E aí vai acontecer o quê nesse momento? Vai ser na eleição? A resposta virá nas urnas? Uma votação massiva em candidatos de direita para tomar medidas mais duras, para tentar restabelecer um pouco da harmonia entre os poderes? A forma como a população enxerga o governo Lula, eu acho que é muito similar a como essa mesma população enxerga o poder judiciário. Até porque ambos os poderes estão cada vez mais próximos um do outro. Lula aguarda a escolha dos novos presidentes da Câmara e do Senado para fazer a reforma ministerial. Meio que já está certo aí que vai ser Hugo Mota ou Alcolumbre. Só que tem incertezas no horizonte sobre como será a relação com o Congresso. Nos dias que antecederam a virada do ano, foram muitas as cabeçadas entre Lula e o Congresso por causa do bloqueio de emendas. Uma decisão, inclusive, do Flávio Dino, ex-ministro do Lula. Mas não foi isso. Ao sancionar a LDO de 2025, Lula também restringiu a liberação de emendas, mesmo as impositivas, para cumprir os limites de gastos estabelecidos pelo arcabouço fiscal. Além disso, barrou um novo cálculo para o aumento do fundo que financia os partidos. Cortar dinheiro de emenda ainda dos partidos, o Lula tá fazendo aquele do bode da sala. Ele coloca o bode na sala para falar, pô, o bode não dá. Ah, então vamos botar aqui um hamster. Não, o hamster tá ok. Eu nem queria, mas melhor do que um bode. O Lula tá tentando comprar uma briga que, do jeito que tá, irmão, ele tá em busca de realmente problema. Mas beleza. Nos bastidores, interlocutores de Lula já esperam retaliação em votações assim que terminarem as férias de deputados e senadores. Sem contar uma cobrança maior de fatura em troca da renovação de apoio. Com um detalhe importante, nem o orçamento de 2025 foi votado ainda.
É sob esse sistema de toma lá da cá cada vez mais forte que Lula vai tentar fazer uma repactuação com partidos aliados de centro e de direita que hoje não estão comprometidos com o projeto de reeleição, embora comandem ministérios com orçamentos robustos. Na fila tem MDB, PSD, PP e outros partidos. Um dos interlocutores de Lula disse à coluna sob reserva que a amarração feita por Lula com os partidos no início de 2023 era para dar sustentação do governo no Congresso. Então, as pautas que o Lula queria aprovar já aprovou. Já foi. Era ali nos 2 primeiros anos. Agora, é 100% de eleição. Agora, porém, essa solda precisa ser levada em conta o apoio na disputa de 26. O PT fará tudo para ampliar sua bancada no Senado. Hoje, com 9 representantes, e deter o avanço do bolsonarismo na casa do Salão Azul. Uma hora isso vai dar ruim. Uma hora isso vai dar ruim. Secretário de Governo na gestão do Tarcísio, Kassab, classificou como remota a possibilidade de seu partido estar com Lula e muito menos com outro candidato petista em 2026. O PSD comanda 3 ministérios e pode ganhar mais espaço. Dividido, o MDB tem uma ala que quer continuar na aliança com o PT em 26, desde que o candidato a vice seja MDBista, ou seja, não pode ser mais o Alckmin. Cotado até agora, o Helder Barbalho. Um outro grupo do partido vai insistir na candidatura própria. O PP, do grande Ciro Nogueira, nada indica que ficará com Lula, ou quem ele escolher como sucessor mais adiante. Partidos como Republicanos e União Brasil também estão oficialmente no barco de Lula, mas com o pé em várias canoas e discutem abertamente chapas próprias para 2026. É nessa balbúrdia política que surge o fator decisivo, a economia, que vai mal. A ascensão do Haddad como possível sucessor de Lula nas fileiras do PT está atrelada ao sucesso nessa seara. A alta de juros, sinalizada pelo Banco Central, no entanto, já indica o encolhimento econômico. O dólar acima de 6, juros na estratosfera, serviram como biombo para esconder conquistas do governo. Não sei se tem muita conquista não, viu? Mas aí dizem desemprego, extrema pobreza, que são dados que também foram contestados nos últimos dias, os seus critérios de medição. Enfim, 2025 já foi batizado por analista como o ano da desaceleração. De qualquer forma, ao decidir mudar a comunicação, Lula está convencido de que precisa atrair a classe média e a faixa de eleitores que recebe acima de 2 salários mínimos, os chamados remediados, além dos evangélicos. Como fazer isso é outra história, que nem o próprio governo sabe. E, não é por nada não, a gente vai falar disso já já, atrair, da mesma forma que a esquerda está em busca de atrair classe média, eleitores acima de 2 salários mínimos, tem uma parte também de eleitores que ganham acima de 2 salários mínimos e ganham abaixo de 2 salários mínimos de outros setores, que o desafio da direita será atrair essas pessoas. Tiveram os votos nulos. Tem gente aí que segue de birrinha. A isentosfera tá aí, o voto Lulo. A galera que tá aí, eles eram todos iguais. Como trazer essa turma? Abrindo espaço para falar um pouco do Brasil, que eu acho que não tem nenhuma chance de dar certo. Caso curioso, o Adrilles é vereador, vocês estão sabendo, Lá em São Paulo. A Adrilles chegou no seu gabinete, abriu a porta, foi no banheiro, não tinha pinico. Não tinha pia. Levaram, tem até as imagens. E levou porque uma vereadora antes, que era do PP, Janela Lima, falou, eu botei do meu bolso. Não sou mais vereadora, então vou levar, é meu. É o Brasil. Câmara do município mais rico do Brasil não tem um pinico. Um vereador eleito. Não tá levando até o pinico. Talvez seja até bom, Pra evitar aí. Imagina se tirar todos os pinicos do Brasil. Da Câmara, Senado. E impedir os políticos de fazerem bosta, Piadas à parte. Que surpresa aqui. O Pavanato já começou a trabalhar aí, a imprensa deu destaque, vereador do PL, partido de Bolsonaro, vereador mais votado aí na cidade de São Paulo. Primeiro dia de emprego novo, já foi em busca de assinaturas, já obteve as assinaturas, as 19 que ele precisava para 2 CPIs. Tá ali, o Pavanato conseguiu o mínimo de 19 assinaturas para ambas, em geral de colegas de partidos de direita e de centro,
não importa. O importa é que ele conseguiu as assinaturas. Uma das CPIs seria para investigar as invasões de propriedade de terrenos na cidade e é direcionada claramente a movimentos de esquerda como o MTST e congêneres. A outra foi batizada por ele de CPI das ONGs, para apurar o papel destas entidades no atendimento a moradores de rua, sobretudo no centro da capital. Essa notícia aqui eu acho muito mais importante do que a ação dele, é destacar uma coisa. Nos próximos 2 anos, pela primeira vez, a gente vai ter aí vários vereadores pelo Brasil mais alinhados à direita. Já tinha alguns vereadores assim. Mas, gente, agora os números são maiores e também teremos mais prefeitos um pouco mais à direita. A população está observando o que está acontecendo no país. E conforme a economia tende a piorar, o povo tende a acompanhar muito mais de perto, né? Então, assim, eu espero que essas pessoas que foram eleitas agora em 2024, elas realmente se empenhem para entregar resultados, para mostrar para a população o quão importante é virar à direita. Usem, vereadores, prefeitos, o mandato de vocês com muita sabedoria. Não ajam apenas olhando para vocês mesmos, individualmente. Pensem no grupo, pensem no país. Pensem em entregar resultado. Realmente, assim, entregar um resultado concreto que vai melhorar a vida das pessoas para tentar dar um choque nelas e elas acordarem, assim, e abandonar de vez o petismo, para ver se finalmente o Brasil consegue progredir para algum lugar. Voltando a falar de esquerda e direita, mas sobre outra ótica. Eu tava passando ainda no final do ano, eu não comentei isso, mas a gente tá comentando aqui agora. A briga lá na esquerda segue. E essa briga ela não vai desaparecer nunca. A direita, eu não acho que vai ter um aliado para eleger um político de direita em 2026. Mas, querendo ou não, a direita meio que vai ter um certo aliado na hora de, sei lá, causar confusão dentro da esquerda. Porque eles estão brigando aí, principalmente pelas políticas econômicas que o Lula vem colocando em prática, os movimentos políticos que ele vem fazendo. Aí o Walter Pomar é um dos caras que externou essa crise aí que a gente vem acompanhando, falando que a ultra-esquerda é aliada da direita. Aí eu destaco também uma coisa que a gente está comentando nos últimos dias, é como termos como direita, como centro-direita, começaram a aparecer na imprensa. Agora nem todo mundo mais é extrema-direita. Agora já tem direita. Surpreendente. E a gente sempre se pontuou, né, que para a imprensa não existe extrema-esquerda. É no máximo esquerda. Pronto. Agora, a própria esquerda já está falando da ultra-esquerda. O que comprova a tese que esses adjetivos ultra-extrema só servem para, sei lá, denegrir a imagem de quem você não gosta. Aí, dá uma olhada nisso daqui. Durante sua participação no programa Contra a Mola, o historiador e analista político Walter Pomar abordou a relação entre o governo Lula e setores da esquerda radical. Vejam só, esquerda radical. Agora existe no Brasil uma esquerda radical. E não é do Guilherme Boulos. Eu acho que é o que vem na cabeça, não, radical, o cara ali, né, faz umas coisas. Não. Ele afirmou que críticas destrutivas, e estratégias de oposição por parte da ultra-esquerda fortalecem diretamente os adversários do governo. A ultra-esquerda trabalha com a lógica de que, se o governo Lula for mal, isso é bom para a esquerda. Não é verdade. Se o governo Lula for mal, isso é bom para a direita e para a extrema-direita. O tipo de crítica que eles fazem não tem nada a ver com as que eu faço, porque eles querem que dê errado enquanto eu quero que dê certo. Bom, a turma não está pontuando isso dessa forma. O pessoal está falando o seguinte: Lula, a crítica da ultra-esquerda é que Lula não é um cara de esquerda, na visão deles. Na visão deles, Lula é um neoliberal, entreguista, a serviço do Partido Democrata. O que eu acho que não está de todo errado. Vê aí a questão da margem equatorial. Olha o que era o PT. O PT era o partido do patrolão. E agora o PT não deixa a Petrobras explorar a margem equatorial. Tem algo errado aí. É algo muito errado. Muito errado. A tese do pessoal é que, enquanto Lula continuar, a esquerda mesmo, cara, vai ficar
para sempre aí relegado de segundo plano e sofrendo críticas de políticas que elas nem defendem, nem abordam. O petismo realmente é uma força gravitacional que puxa toda a esquerda, bota todo mundo no mesmo balaio de gato. E enquanto todo mundo aí tiver alisando Lula, obviamente vai ser criticado por estar alisando Lula. Então eu acho que é uma tentativa de reviver a esquerda. O PT acabou com a esquerda. Acabou. Aquela esquerda raiz, e segundo a própria esquerda, é a esquerda radical, a ultra-esquerda, o PT acabou com ela. O historiador classificou como aliada objetiva da direita a postura de grupos que adotam críticas agressivas ao PT e ao governo Lula. Ele apontou como exemplo os posicionamentos de figuras conhecidas desses setores, que, segundo ele, agem sem compromisso com o fortalecimento de agenda popular. Aqui são os nossos amigos João Manuel, Decache, Deodorix, Rui Costa, Ruizão, né? A outra esquerda só atrapalha. Ela atua com objetivos errados e tenta se aproveitar das polêmicas internas do PT e da esquerda para ganhar projeção. Isso não ajuda em nada. Seria ótimo para o Brasil termos uma esquerda radical de massas, mas não é o caso hoje. Pomar também reforçou a importância de unidade na base de apoio ao governo diante das pressões da extrema-direita e do capital financeiro. Mas apoiar pro Lula arrochar em cima do pobre, limitando o ganho do salário mínimo, modificando o BPC, tá maluco, né, Pomar? O povo não é burro, pô. Tá todo mundo vendo o que o Lula tá fazendo. Aí, Lula enfrenta a crise com a esquerda, Lula enfrenta a crise com o Congresso, tem que fazer uma repactuação de forças aí em busca da reeleição, só conta com o apoio mesmo do Poder Judiciário. E a população possivelmente vai enfrentar anos muito duros pela frente. O Datafolha fez uma pesquisa que aponta que 61% dos brasileiros acham que a economia está no caminho errado. Segundo pesquisa, menos da metade da população acha que a situação vai melhorar em 2025. O otimismo de brasileiro com ano novo é o menor desde 2020. O Vilimigo fala que quase 2/3 dos brasileiros perderam a esperança na economia do governo Lula. Desde o fim, em caso o pessimismo não era tão alto. Por que isso não ganhou destaque? Possuímos uma insatisfação e uma oportunidade de ganhar corações e mentes com ideias concretas sobre como prosperar o Brasil e melhorar a vida do cidadão comum. O desafio é como se comunicar com essas pessoas e qual plano apresentar como solução. Qual é a solução que a gente tem para apresentar? E olha que curioso, para você ver como o que o Vilimigo está falando encontra eco em outras bolhas. Quando se diz sobre a forma de expor, acha que é só um pequeno exemplo. Tentar trazer as coisas, às vezes, de modo que a pessoa consiga entender o quanto a vida dela está piorando. Por exemplo, Otávio resolveu fazer uma comparação. O salário mínimo vai aumentar agora para 1.500 e pouco. Só que ele fala o seguinte, ó. Lula reajustou o salário mínimo de $282 para 244. O que ele está falando aqui? Ele está falando, ó, quando começou ali o governo, em 1º de janeiro, o salário mínimo da época, em relação ao valor do dólar na época, valia $282. Agora, com dólar a mais de 6, mesmo com esse novo reajuste, o salário mínimo só vale $244. Isso daqui, gente, numa economia que está cada vez mais dolarizada, que os preços hoje, em sua grande parte, estão sendo calculados em dólares. Eu acho que vai pesar no bolso de todo mundo. Vai comprar um celular? É em dólar. Vai comprar na AliExpress, Shopee, é em dólar. Fora que o pessoal sempre comentava, né? O trigo do pãozinho em dólar. O Brasil está mais pobre. Está muito mais pobre. Você junta a pobreza, a desvalorização, né, do dinheiro do brasileiro, o número de pessoas endividadas no Brasil ultrapassa 73 milhões. 73 milhões de brasileiros endividados. Como lidar com isso? Endividado fica tudo difícil de ter um tipo de crédito para poder comprar, porque já é difícil ter dinheiro para comprar uma coisa. Normalmente você compra parcelado. Você negativado fica cada vez mais difícil para comprar até parcelado. Ainda como pagar 2, 3 vezes o valor original do produto. E aí eu tava passando no Twitter ontem, eu tinha assistido um vídeo
que não é nem da turma da esquerda, mas seria a turma mais liberal. Tem um menino que é o Renato Impera, é bem próximo do MBL. Aí ele publicou um vídeo aí sobre a geração Z. Basicamente falando que a geração Z tá condenada ao você não vai ter nada e será feliz. O vídeo é de um pessimismo do início até o fim. Não sei se pessimismo, não sei se realismo, aí vai depender de como cada um enxerga a situação. E eu tava ali parando, observando, fiquei lendo os comentários, e tinha bastante visualização, mais quase 300 mil visualizações, já deve ter passado disso. E é uma quantidade gigante de jovens, assim, totalmente desesperançosos com o Brasil, com os rumos do país. Aí eu tava falando no Twitter, eu vi esses dois comentários, e se você clicar nesse tweet para ler os comentários, você vai ver uma quantidade enorme de pessoas falando basicamente a mesma coisa. Eu já aceitei que eu não vou ter nada. Eu já aceitei que eu vou ter que viver de aluguel para sempre. Eu já aceitei que minha vida vai ser uma porcaria. Sabe, em relação a essa questão da vida material, a concurseira tá falando o seguinte, né? É engraçado como nossos pais não conseguem compreender que a nossa geração não tem dinheiro. Meu pai acha que a gente devia comprar logo um apartamento. Minha mãe me dando dicas de decoração com cada vaso de planta caro, né? E eu feliz quando eu acho Pringles a R$ 10. Aí um perfil comenta, cara, a coisa realmente tá difícil. Os jovens de hoje, para prosperarem na vida, comprar uma casa, ter um carro, viajar, investir, etc., tem que ser muito fora da curva, se começar do zero, ou pegar um negócio, um legado meio pronto dos pais. O jovem médio está literalmente lascado. Expectativas muito desfavoráveis. Vendo isso daqui, o que a gente comentou ontem, dias atrás, o que foi a eleição nos Estados Unidos, os anseios da população estão girando em torno de soluções. As pessoas estão em busca de soluções para as dificuldades financeiras que elas estão enfrentando. O Brasil sempre foi um país pobre, mas está pior. A classe média, ela está virando, assim, quem era classe média alta, virou classe média alta. Quem era classe média média tá beijando a classe média baixa. O classe média baixa já tá pobre. E o pobre, meu irmão, tá com a mãe e fala assim, irmão, o que é que eu tô? Ele tá se equilibrando na linha da miséria, da linha da extrema pobreza. Sabe, gente, a situação, eu acho que tá assim meio aquela história do sal da panela, que a temperatura vai subindo de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, o pessoal não tá entendendo. O dólar está acima de R$ 6. Isso não é bobagem, isso não é coisa pouca. Isso não é uma situação que você estala os dedos e o dólar volta para 4, volta para 3. 1º de janeiro de 2027, direita voltando, vai pegar um país destruído, com Galípolo, com o presidente do Banco Central, independente. Como é que vai reconstruir esse país? Por onde vai? Por onde vai? Eu espero de coração. 2025, eu vou ficar martelando isso bastante. Eu acho que a classe política, os nossos deputados eleitos, porque o PL, é um partido político, ele tem a sua fundação. Ele tem condição. Os deputados possuem assessores. E os deputados, na boa, eles colocaram o nome nas urnas porque eles estão tentando trazer algum tipo de melhoria. Então, eu espero de verdade. Vou trabalhar para isso daí para a gente começar a debater e tentar começar a dar um pouco mais de substância, né, de corpo nessa discussão econômica sobre qual é o caminho que a direita tem a apresentar para melhorar a situação no Brasil. Não adianta você só chegar pro cara e falar assim, ó, se não roubar, sobra. A gente já passou desse ponto. Até porque a direita, ela já esteve no governo. Ela já esteve no governo. O cara não vai te dar só um voto de confiança, mas beleza, etc. E o brasileiro, é muito difícil você falar pra ele que, cara, tu lembra que no governo Bolsonaro teve Fica em Casa? Tu lembra? O povo não lembra. O povo esqueceu que foi proibido de sair de casa pra trabalhar. O povo já esqueceu. Tu acha que não? Faz esse teste aí pra ver. Experimenta conversar com alguém sobre questão econômica do governo Bolsonaro. Ele vai te falar que a gasolina bateu 7 e tanto. Tu vai ter que explicar pra ele que existe a paridade de preço. Ele vai perguntar por que existe essa paridade de gasolina no Brasil. Vai ser uma discussão gigantesca.
E no final do dia, ele não vai conseguir te entender. É muito mais fácil você apresentar uma proposta de falar, ó, cara, o plano é esse. E essa proposta tem muito mais chance de vingar se a direita ao redor do mundo tiver êxito, ou seja, o Milley tiver êxito, o Trump tiver êxito, o Bukele tiver êxito, a Meloni tiver êxito, por mais que sejam pessoas diferentes, o Milley e o Trump são bem diferentes nas suas políticas econômicas, o Bukele idem. Gente, precisa apresentar algo. Aí você pega, o que Villemil está questionando, cara, qual o plano que a gente vai apresentar? Por onde a gente vai? Aí você pega as críticas ali do cara da esquerda, falando da ultra-esquerda, da esquerda radical. Antes de mostrar esse vídeo aqui, veja essa postagem. Esse Glauber, ele não é de direita. Ele seria a esquerda radical aos olhos da direita ou da esquerda, propriamente dita. Direita ele não é. Ele é um apoiador do Ciro Gomes. Mas olha que curioso. Algo de muito errado no Brasil. Olha o que passa na cabeça de alguém que não é petista. Assisti no YouTube um vídeo do Enéas, em 98, no Ratinho Livre. Hoje o problema do Ratinho. E é impressionante como o país nada mudou de lá para cá. Porque os mesmos problemas que Enéas falava são os mesmos que Ciro Gomes hoje fala. A saída para o Brasil é o nacionalismo. Depende do final que ele está falando, olha o que é que ele coloca na imagem. Ele coloca o Enéas, e aí mostra que o Enéas tinha um plano, tinha um projeto de país, né? Um grande projeto nacional, Enéas publicou 2 vezes, 2 projetos diferentes. E o Ciro Gomes também veio lá com o seu, ó. Ciro Gomes, projeto nacional, o dever da esperança. Lula não tem. E a direita? Vamos assim olhar de peito aberto. Hoje, a direita não tem um projeto de país. Tem algumas linhas que guiam os anseios da direita. E principalmente linhas que guiam o que a direita não quer. Mas qual é realmente o nosso projeto? É muito importante ter esse projeto. Até para a gente chegar numa discussão como essa, para tentar convencer uma pessoa, tendo algo na mão, um material assim impresso lá aqui, ó, irmão, aqui, ó. Não é da boca para fora, não é o que você, a direita que você defende. Fala, cara, aqui, ó, tem um grupo organizado. Os caras tá aqui, partido político, vem ocupando espaço, vem aumentando a bancada. Olha o trabalho legislativo de fulano, cicrano, beltrano, olha o caminho. Não tem outro caminho, gente. Não tem outro caminho. Uma verdadeira mudança no país não tem outro caminho. Vai ter que sair disso daí. Isso não vai sair da cabeça de Bolsonaro. Não é por má vontade. Porque não é algo simples, como por exemplo o próprio Trump, não saiu da cabeça dele. Eu nem sei se o Ciro Gomes fez, etc. O Enéas era fora da curva. E ainda assim, o de Enéas, ele não fez sozinho. Mas não fez sozinho mesmo. Você pegar lá o do Enéas, tá lá o nome de quem ajudou a compor. Foram várias pessoas. Várias pessoas. E Enéas era muito fora da curva. Em termos intelectuais. Então, assim, cada um no seu quadrado, quando se fala de política, cada um com suas funções. Eu acho que Bolsonaro, enquanto figura aglutinadora, consegue despertar nas pessoas o desejo de querer, com um legado a apresentar, né, um histórico, as pessoas, pô, sei mais ou menos o que esse cara defende, como um símbolo. Cara, a gente já tem, assim, acho que a parte mais difícil, que é o que traz o voto. Custa a galera se debruçar sobre algo, porque o cenário que o Brasil se encontra hoje é isso. Como mudar esse cenário aqui? Isso aqui é desesperador. Escuta só. Falar que foi pra escola, estudou, tá estudando, como é que é? Formado. Tá pronto pro mercado de trabalho? Mas já trabalha já, hein? 2 perguntinhas fáceis. Quero que você me fale uma vogal e uma consoante do alfabeto. Não. Sabe não? Sei. Mas você não fala, qual? Sei. Você agora. Você é bom. Ah, nós é estudado, né? Quero que você me fale. Qual é o dia da independência do Brasil? Aí você me pegou. 4 de julho. Quê? 4 de julho? Tá certo ou tá errado? Tá errado. Fala pra ele qual que é o certo. O certo? Não sei também não, mas tá errado. Porque nós trabalhamos só com tigrinhos. Somos o futuro do país. Essa mentalidade, antes de falar aqui. Eles trabalham com o jogo do tigrinho. Eles são o futuro do país.
Esses jovens não sabem citar o que é uma vogal e uma consoante. Uma vogal, eles não sabem o que é uma vogal. Não sabem qual o dia da independência do Brasil. É surreal, gente. Eu lembro de crescer criança. Nasci em festa, né? Com meu pai e a mãe. Meu pai sempre foi de conversar bastante e contar causos. Aí eu lembro que meu pai tinha um caso que ele sempre contava. De um rapaz. Um rapaz sem estudo. Esse rapaz realmente foi sem estudo. Aquele cara que era peão mesmo, peãozão. E meu pai era estagiário no lugar, tinha esse cara. Ele como se fosse auxiliar de serviços gerais. E aí fazia piada. Falava assim, fulano, quem descobriu o Brasil? Ele não sabia, ele nunca sabia. E ele tinha dificuldades para memorizar. Mas uma pessoa realmente se humilde. E eu achava isso engraçado. Na época era uma piada, o pessoal contava, pô, o cara não sabia quem descobriu o Brasil. Gente, a gente chegou nesse ponto, se tornou realidade. Se tornou realidade. O povo não sabe o dia da independência do Brasil. E o que é uma vogal? Mas o jogo do Tigrinho, hein? Ah, o jogo do Tigrinho. E aí, quando você pontua do jogo do Tigrinho, ainda vai ter liberal te falando que você quer controlar o dinheiro dos outros. A agenda de Trump para a América Latina preocupa o governo Lula. E não é a questão aí da questão de liberdade de expressão e tudo mais. O que a CNN destaca é que um dos pontos de preocupação é a questão do protecionismo, pode impactar a economia do Brasil, e o distanciamento de iniciativas pelo desenvolvimento regional e transição energética. Tradução, Agenda Verde, que é um dos pilares do governo Lula, governo globalista. Aí olha só, Iniciativa Global para a Integridade da Informação sobre Mudanças Climáticas. O governo brasileiro, Lula, a ONU e a Unesco estão unindo forças para fortalecer pesquisas e medidas para lidar com campanhas de desinformação que estão atrasando e atrapalhando a ação climática. Essa notícia está no site oficial da ONU. Do site oficial da ONU. O governo Lula trabalhando com a ONU numa campanha contra a desinformação. Já vem censura para os críticos da Agenda Verde. Em 2025, o Brasil vai ser palco da COP, reafirmando sua vocação como grande laboratório de engenharia social global. Sob o conveniente pretexto da sustentabilidade, avançam projetos que pouco têm a ver com proteger o meio ambiente, interoperabilidade de dados, controle via inteligência artificial e integração de sistemas financeiros centralizados. O ESG e a Agenda Verde tornaram-se os novos dogmas sagrados. Questioná-los será tão permitido quanto foi criticar certos cientistas infalíveis durante Fica em Casa. E para garantir que ninguém escape da narrativa, chega o Verified for Climate, uma brilhante ferramenta global da ONU para rotular qualquer discordância como desinformação climática. Afinal, o debate só é válido quando todos concordam. Além dos problemas que a gente já tem, nossa linda democracia proteger Júnior, que está sempre em perigo, o Estado Democrático de Direito agora ainda tem essa. A censura está vindo por todos os lados. Mas a direita não vai poder se prender a apenas um único assunto. Precisa falar de mais coisas. É mais trabalho, eu sei, mas tem que trabalhar mais. Enquanto o Brasil segue acorrentado, Citi e BOFA, né, Bank of America, abandonam a Aliança Climática Global pela ONU para bancos. O pacto visava limitar o investimento e os empréstimos às indústrias que contribuem para as emissões de gases com efeito de estufa. Não, a turma está atrás só do seu dinheiro. Deixa aí pro Lula, deixa aí que o Lula resolve. Voltando à programação normal por enquanto, o sistema bancário sabe que estamos na porta de uma crise de crédito e que a pauta ambiental ESG seria, né, uma destruição do sistema. O trabalho de reconstrução será árduo e longo. E pra gente fechar o vídeo de hoje, a BYD, que ganhou os holofotes no Brasil, carro elétrico, isso, aquilo, outro, revela mudança radical no Brasil, dando seu foco em produção de híbridos flex. Aqui na Austrália já tem a versão híbrida, já o carro híbrido deles. Um carro de $50 mil. Concorrer aí com aqui a Sportage, a RAV4, o Outlander,
a Honda, o CR-V, nessa faixa de preço desses carros. Não é SUV aí pra competir. Aí tá ali, né? Mas vejam só. Veio com a pautinha, elétrico, mas não, vamos mudar pro Flex já. E independente, estão construindo. Estão botando pra andar, escoando a mercadoria deles. Produto com alto valor agregado. E a economia do Brasil vai pra que lado? Então assim, a agenda verde no final do dia é só pra isso daqui, ó. O foco do governo Lula com a agenda verde é só isso daqui. Tá todo mundo aí, os espertinhos, achando um caminho aqui, um caminho acolá, uma brechazinha aqui, uma brechazinha acolá, pra avançar com a agenda deles. E o Brasil, ninguém tá nem aí pra porcaria nenhuma. Ai, ai. Enfim. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser um pouco mais, passar no meu canal, tem um botão de valeu, tem um inscrição e tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com.br. Por hora é isso, eu vou mandar o vídeo lá do Vila, falando do comentário do grande jurista sobre onde se deve colocar a pergunta, e o vídeo desses grandes empresários aí do jogo do Tigrinho, que aí você quiser ver aí, mandar pra alguém, pra ver como é que tá o estado de coisa do Brasil. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!